Olá pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui da playlist Empresas da Bolsa. Aqui nessa série de vídeo Empresas da Bolsa, eu faço com você um bate-papo sobre empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. E essas empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, você pode se tornar sócio dessas empresas. E eu faço isso porque investir na renda variável é uma das formas de você lucrar mais que a poupança e com mais segurança. Lembrando que para você ter segurança nos seus investimentos, eu sugiro primeiro você fazer a sua RE, isto é, a sua reserva de emergência na renda fixa. Porque esse é o primeiro passo para você sair do zero e chegar aos 100 mil reais em investimentos com rentabilidade e com segurança. Essa é a aula de número 9. O meu nome é Maicon Lima, como apareceu aqui embaixo, sumiu, né? Mas vou colocar de novo. O meu nome é Maicon Lima, eu sou certificado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais e eu quero ajudar você a chegar nessa jornada de investir com mais rentabilidade e com mais segurança. A empresa Energias do Brasil, que você negocia lá na Bolsa de Valores com o ticker ENBR3, não é uma empresa muito conhecida pelas pessoas, pela população. O que você vai ver no decorrer desse vídeo, que isso é muito bom, porque normalmente as empresas que são mais conhecidas nesse setor de energia elétrica são as empresas de distribuição e não é aí que está o maior lucro das empresas. A ENBR3 ou Energias do Brasil é uma empresa que tem 3 milhões e meio de clientes, teve lucro líquido de 1,5 milhões de reais no ano passado, isto é, no ano de 2020. É interessante que ela tem 30% do capital social da Celesc, que é a empresa de energia elétrica aqui de Santa Catarina, de onde eu vos falo. É uma empresa que você vai observar que ela tem uma boa perspectiva de crescimento. Eu quero lembrar você que a linguagem utilizada aqui no Empresas da Bolsa é uma linguagem bastante simples e tudo que eu falar para você é um bate-papo e não uma indicação de investimento. Eu não sei se você já observou na sua fatura de energia elétrica, mas eu peguei minha fatura aqui, a última que eu tenho em mãos, né? Por um acaso eu pedi para receber em casa, porque a gente tem que economizar essa questão do papel e tal, né? E sermos um planeta mais sustentável. Mas quando você olha a sua fatura de energia elétrica, no caso aqui em Santa Catarina, como eu bem mencionei, é a Celesc. E quando eu olho aqui a fatura, eu vejo que tem um negócio muito interessante. Eu pago pela energia, pela transmissão, por encargos setoriais, pela distribuição. Como assim eu pago por transmissão, por distribuição? Então tudo isso você vai, além de aprender mais sobre a empresa Energias do Brasil, você vai aprender por que tem essa separação na nossa fatura de energia elétrica. Dito tudo isso, o tema do nosso episódio de hoje é: será que vale a pena investir na empresa Energias do Brasil? Que, como eu falei para você, não é uma empresa assim tão conhecida. Então, como tradicionalmente nós começamos, vamos começar a falar sobre... Vamos começar pelo começo, na verdade. Vamos começar falando sobre a história, né? O histórico dessa empresa, de onde surgiu. O que é essa empresa Energias do Brasil? Então, lá no ano de 1996, o grupo EDP, então você vai ouvir alguns nomezinhos aqui, tá? ENBR, deixa eu voltar aqui um slide, ó, ENBR, Energias do Brasil, e também a expressão EDP, você vai entender que é a mesma coisa, é a mesma empresa, tá? De uma forma simples aqui, de uma forma didática. Então, no ano de 1996, o grupo EDP, pessoal, é uma referência, uma das referências mundiais no setor de energia elétrica.
e esse grupo EDP é de Portugal. E o grupo EDP, então, no ano de 1996, iniciou as operações aqui no Brasil. No ano 2000 foi criada a EDP Brasil e no ano de 2005 a EDP Brasil passou a se chamar Energias do Brasil. E ela abriu seu capital na Bolsa de Valores, isto é, ela fez o seu IPO, que é a sigla para Initial Public Offer, é quando uma empresa entra na Bolsa de Valores, e ela captou, foi a maior captação do setor nesse ano, ela captou quase 1,2 bilhões, né, ou 1,2 bilhão de reais. E já no ano de 2013, ela passou a integrar o índice Ibovespa. O índice Ibovespa, para quem não sabe, é o índice que contém a média das maiores empresas, né, das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Um fato histórico mais recente da Energias do Brasil é que no ano de 2017 a empresa assinou um acordo de compra de ações da Celesc. A Celesc é a empresa de geração e de distribuição de energia responsável por 92%, né, da geração e distribuição aqui no estado de Santa Catarina. Legal, bacana, show de bola, dito tudo isso, mas o que é então essa empresa Energias do Brasil? É uma empresa que ela atua tanto no segmento de transmissão, como no segmento de distribuição e também no segmento de geração de energia. Aí você presta atenção porque a Energias do Brasil ela é controlada pela EDP Portugal. E eu falei que a EDP Portugal é uma das empresas mais importantes no setor. Inclusive, ela tem operações em 19 países, para você ter uma ideia. E a EDP Brasil, ela representa mais de 15% do EBITDA do grupo EDP. Nesse vídeo eu vou começar a falar bastante sobre EBITDA. Vou inclusive deixar na descrição algumas informações técnicas, mas EBITDA é uma espécie de formação de caixa. É o que a empresa gera de caixa antes da depreciação e antes de pagamento de impostos. Então, como que está dividido o EBITDA, isto é, esta geração, né, essa proxy da geração de caixa da empresa? A maior parte do EBITDA da EDP, ou melhor dizendo, Energias do Brasil, está na geração. Então a geração é responsável por 50% do EBITDA. E quando a gente fala de geração, a gente sabe que aqui no Brasil, a maior parte da geração, agora você vai começar a entender esses conceitos, a maior parte da geração de energia elétrica, então no caso aqui da Energias do Brasil, 73% acontece através de hidrelétricas. Ela tem uma parte ainda de geração térmica, que corresponde a 23%, e ela está investindo e aumentando também a geração de energia solar, que hoje corresponde a aproximadamente 3%. Então, como que funciona? A empresa tem que gerar energia, por exemplo, através das hidrelétricas. Gerou a energia, ela tem que transmitir. Transmitir, a energia ainda não chegou na sua casa. Ela vai transmitir a energia para os diversos estados, né, do nosso país. E a transmissão, ela é responsável por 10% do EBITDA da empresa. Só que presta atenção nessa informação. As concessões no setor de transmissão têm o vencimento médio. Então isso que é legal, porque o vencimento da concessão ocorre em um tempo bastante grande. Então o vencimento médio é no ano de 2047. Olha só que legal, que bacana. Até 2047 a empresa vai estar ganhando bastante dinheiro com a transmissão, que é o
entre geração, transmissão e distribuição, que são os três pontos principais ali que a Energias Brasil atua, na transmissão é onde, digamos assim, nós temos o filé, nós temos maior lucro na empresa de energia elétrica. Então ela tem concessões com vencimento médio no ano de 2047. Hoje a transmissão corresponde a um pedaço pequenininho aqui, a 10% aproximadamente, mas ela quer chegar no ano que vem, no ano de 2022, a ultrapassar 20% dessa fatia aqui do seu EBITDA em transmissão. Para você ter uma ideia, no leilão da ANEEL, a ANEEL foi criada lá nos anos 90, porque antigamente era só o governo que cuidava da energia elétrica no Brasil, e a ANEEL faz leilões para que as empresas façam a transmissão da energia, para que chegue mais perto dos consumidores. E a Energias do Brasil ganhou leilões da ANEEL no Espírito Santo, e esse leilão vai ter um RAP de 20,7 milhões de reais. Já vou te explicar o que é RAP, tá? No Maranhão, e vai ter um RAP de 104,9 milhões. Aqui em Santa Catarina, inclusive com a Celesc aí, e tem um RAP de 171,8 milhões. No eixo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um RAP de 45,8 milhões. Ela também venceu aí os leilões. E no eixo São Paulo, Minas Gerais, tem um RAP de 205,2 milhões. RAP, pessoal, é um termo técnico para as empresas de energia elétrica e é uma sigla para Receita Anual Permitida. Segundo a própria ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Receita Anual Permitida, o RAP, é a remuneração que as transmissoras recebem para a prestação do serviço público, para elas transmitirem a energia. Em outras palavras, é muito dinheiro que entra aí no caixa das empresas. Vai totalizar aqui, no caso da Energias Brasil, mais de 500 milhões de reais quando todos os lotes forem entregues nos vários estados que eu citei aí, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Uma parte também do EBITDA da empresa vem da distribuição. Então cerca de 35% vem da distribuição, e ela tem concessões com vencimentos em 2025, em 2028, e nesse caso aqui da participação na Celesc, ela tem concessões até o ano de 2045. Um outro ponto que é bastante importante para você, investidor, é que no mínimo 25% do lucro, 25% do lucro ajustado é distribuído em dividendos para os acionistas. Então presta atenção que eu vou falar exatamente quais foram os últimos dividendos distribuídos até o final desse vídeo. Então, no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, ele é distribuído para os acionistas, e a administração fez um compromisso social de pagar no mínimo 50% do lucro líquido ajustado, ou o mínimo de R$1 por ação. E a frequência de pagamento desses dividendos é anual. Quero mostrar para você agora o gráfico da evolução da dívida. Então, quando você vai investir numa empresa, é muito importante você entender como que estão as dívidas. E nós vamos fazer aqui um comparativo, esse gráfico maior aqui, onde você observa a dívida líquida em relação ao EBITDA, que é aquela proxy da geração de caixa. E a gente observa que, embora a dívida líquida venha aumentando um pouco, e a gente tem que ficar atento a isso, mas se nós relacionarmos com o EBITDA, ela vem caindo nos últimos anos. Se manteve, por um período aí, uma relação aí de 2, e agora veio reduzindo para 1,8. E aqui do lado direito nós temos um gráfico menorzinho, e a gente verifica quais são os indexadores da dívida, isto é,
qual indexador que essas dívidas vão ser corrigidas, né? Então a maior parte é pelo CDI, uma parte quase igual, um pouquinho menor pelo IPCA, uma parte pré-fixada e uma parte em TJLP. Outro ponto que é importante, que é bastante interessante, é que a empresa anunciou no ano de 2020 e cumpriu com a recompra das ações. Por que a empresa recomprou ações? Porque ela entendia que o valor das ações não estava refletindo os resultados e as perspectivas de crescimento da empresa. Então ela comprou um total de 24,1 milhões de ações ordinárias. Para você ter uma ideia, essa técnica, vou chamar assim, de recompra das ações é utilizada pela holding do Warren Buffett, a Berkshire Hathaway. E o Warren Buffett é o maior investidor do mundo. A recompra de ações é uma forma de remunerar também o investidor. Se eu for fazer um resumo de tudo que eu falei até agora da Energias do Brasil, a gente pode entender o seguinte, que como é tradicional nesse setor, a Energias do Brasil tem boas possibilidades de crescimento e se mostra também uma boa pagadora de dividendos. Existem outras grandes empresas no setor de energia elétrica, inclusive que eu vou citar aqui, algumas top durante o vídeo, mas uma das vantagens da Energias do Brasil é justamente essa questão da possibilidade de crescimento da empresa. Vamos dar uma olhadinha agora como que estão os indicadores fundamentalistas da ENBR. E eu vou falar aqui os valores e vou explicar de uma forma bastante rápida. Vou deixar depois a explicação completa na descrição do vídeo. O Dividend Yield, que são os proventos pagos em relação ao valor da ação, foram de 5,24%. E você investindo na poupança aí, né? Que te paga 2%. Então aqui o Dividend Yield, claro que são coisas diferentes e por isso que a gente está aprendendo aqui sobre renda variável. Então o Dividend Yield foi de 5,24%, o PL de 7,69%, PL significa preço sobre lucro, e ele informa se o preço das ações está caro ou está barato. O próximo indicador é o LPA, foi de 2,49%, LPA significa lucro por ação, e quando a gente calcula o LPA, a gente pega o lucro líquido da empresa dividido pelo total de ações. Então essa é a relação. O PVP de 1,03, PVP significa preço dividido por valor patrimonial. Ele informa se a ação está cara, né? Ele também é um indicador para dizer se a ação está cara ou se a ação está barata. O VPA, também bastante importante, que é o valor patrimonial por ação. Então no VPA você compara o valor de mercado e o valor patrimonial. Você faz essa divisão, tá? Entre o patrimônio líquido e o número total de ações. Então 18,55, acho que está próximo até, né, do valor da ação. Exatamente, nesse momento, dia 21/4, 17 horas e 45 minutos, a ação está cotada a R$19. Então até acho que a ação nesse patamar, até R$20, na minha opinião, não é uma indicação de investimento, é o que eu acho, ela está por um preço com uma boa possibilidade, aí, bastante atrativo. Continuando aqui, Michael Lima, o EV/EBITDA de 5,12, EV/EBITDA significa o Enterprise Value, né? Ou o valor da firma, né? E o EBITDA, que eu tanto falo, é uma sigla, né? Vamos explicar o que é EBITDA. É uma sigla para Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Isso que é EBITDA, tá? Em português, significa lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Né? A gente até pode falar em português que é lagida. Se a gente falar que é lucros antes... Então é o lucro da empresa. Só que o lucro antes de você pagar os impostos, antes de pagar os juros,
antes de considerar a depreciação e também a amortização. E a relação EV/EBITDA, né, tá em 5,12. Já o ROI, que é uma sigla para Return on Equity, em português significa retorno sobre o patrimônio líquido, de 13,4%. Muito bom também, muito bacana. O ROI, pessoal, ele é um indicador de rentabilidade e ele mostra se essa empresa ela é eficiente para gerar lucros através dos seus recursos. Já o ROIC, ó, com um Czinho no final, é uma sigla para Return over Invested Capital. E traduzindo para o português, significa retorno sobre o capital total investido. Então ele é também um indicador de rentabilidade, ele está em 10,67%, bastante interessante, bastante legal também. Só que no caso do ROIC, ele considera todo o patrimônio da empresa, inclusive as dívidas. Então essa aqui é a diferença para o ROI. Beleza, galera? Então é isso daí. Dá uma conferida na próxima tela os indicadores fundamentalistas e aproveita para printar. Ó, tá a explicação aí do que é Dividend Yield, o que é PL, o que é LPA e o que é PVP. Os outros indicadores eu vou colocar na descrição do vídeo, como eu falei. Curiosidade, nós falamos hoje da empresa ENBR, ou EDP, ou Energias do Brasil, como queira. Só que existem também outras empresas que eu considero top empresas de energia do setor. Inclusive eu investia em Celesc, aqui em Santa Catarina, e já realizei lucros depois que eu fiz essa análise da EDP Brasil. Mas isso, repito mais uma vez, é o que eu estou fazendo, tá? Eu gostei muito dessa empresa e realmente comprei ações dela, coloquei na minha carteira, mas existem outras empresas. E quando você vai analisar empresas do setor elétrico, é bastante importante a gente entender, a gente analisar qual que é a gerência dessa empresa. Então, no caso da Energias do Brasil, no caso aqui da EDP, a gestão dela é através de uma empresa de Portugal, né, da EDP Portugal. Então tem que se atentar a isso. Já no caso da Celesc, por exemplo, que é a empresa que eu investi aqui em Santa Catarina, ela é uma empresa totalmente do governo. Então tem que cuidar quando essa gestão do governo, porque tem bastante impacto nas transições de governo, enfim, nas atitudes aí dos nossos políticos. Mas existem outras empresas que eu gosto também, além da Energias do Brasil, que eu listei aqui para você, que são a Engie Brasil Energia, a Equatorial e a Taesa. A Taesa já é uma empresa que sofre um pouquinho mais, né, com a questão da gestão política. Então eu acredito que são essas 4 empresas que vale a pena você analisar para você ter na sua carteira. A Engie, a Energias do Brasil, que é essa que eu falei aqui para vocês, a Equatorial e talvez a Taesa também. Tem muita gente aí que gosta de... Tem muita gente... cortou o final. Tem muita gente aí que gosta de Taesa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha ficado uma linguagem simples, uma linguagem prática de você entender. Não esquece então de curtir o canal, de compartilhar com um amigo, de, se você se inscrever no canal, já ativa o sininho aí para receber as próximas notificações e dá uma lida, printa as informações que estão aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço do Maicon Lima e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.